Oi, pessoal. Meu nome é Paulo Sérgio. Nós estamos estreando hoje o programa Papo Livre. E hoje aqui a gente está com o José Antônio Parimoski, meu amigo particular, o famoso Jap. Sua história, José Antônio Parimoski, daqui de Jundiaí. Sou jundiaense, Paulinho, nascido aqui. Em primeiro lugar, cumprimentar você, né? O Novo Dia fez uma aquisição importante aí. Você é um cara que eu respeito, né? Você tem uma história aqui em Jundiaí, não só como político. Quem te conhece como vereador não conheceu talvez sua trajetória na polícia. Acho que você é alguém que tem uma marca muito importante aqui na nossa cidade, no Obrigado. desenvolvimento da nossa cidade. Mas sou jundiaense, sou daqui da terra, enfim. Já tive a oportunidade de trabalhar em Brasília, já trabalhei no governo do estado, enfim, já fiquei algum período indo e voltando, nunca deixei a cidade, mas sou jundiaense e minha família toda mora aqui. Profissionalmente, formação. Sou administrador público, né? Fiz administração, fiz direito, me especializei em direito, eu não concluí, que acabei me casando naquele momento e direito não era a minha praia principal. Fiz a minha especialização em administração pública e fui da primeira turma de gerente de cidade do Brasil, um curso novo que vinha para o Brasil naquele tempo, me empolgou bastante e de lá para cá nunca mais saí da administração pública e é algo que eu amo fazer, gosto de servir as pessoas, eu acho que tem que ter dom para você lidar com o serviço público e graças a Deus até hoje acho que eu venho cumprindo bem o meu papel e entregando produtos de qualidade pro cidadão que acredita no meu trabalho. Vale a pena? Muito, sempre, Tá feliz? sempre. Muita gente fala, né, Paulinho, que assim, você é de pouco sorriso, né? Até pela minha função, eu não tenho muitas vezes nem tempo para sorrir. Eu sorrio, sim, mas é uma vida difícil, né? Ele consome muito tempo, né? Trabalho muito, às vezes trabalho de noite, às vezes trabalho de madrugada, quando tem alguma coisa para entregar, muita coisa tem prazo e eu me esforço ao máximo. E às vezes a gente abdica da família, né? Isso é um pouco ruim, mas eu sempre falo para minha filha, principalmente, né? Eu falo, ó, Pietra. Pietra, falo, filha, vale a pena, né? Tem que valer a pena. E eu falo para ela que muitas vezes a minha dedicação está sendo compartilhada com a necessidade de muita gente, né, Paulinho? Porque no fundo, no final do dia, se você for analisar, a gente não trabalha numa indústria, onde você vai lá, tem um objetivo para produzir um produto, colocar ele no mercado, ele ser o Prazo. mais vendido. Nós lidamos com vidas, com um serviço público, com pessoas, né, que esperam, às vezes não tem plano de saúde, precisa da saúde pública, a saúde precisa ser boa, na educação precisa da boa creche, da boa escola, ou seja, não é algo simples, né? A segurança que hoje é uma premência, uma preocupação de todos os pais, de todas as pessoas, enfim. Então, eu diria para você que a responsabilidade ela é muito grande, mas, de novo, vale a pena, principalmente porque em Jundiaí hoje a gente tem um nível de entrega no serviço público que poucas cidades do Brasil hoje se comparam à nossa cidade. Quais são os tópicos? Você falou saúde, educação. Eu acho que o que está bombando bastante hoje, Parimoski, é a primeira. São as crianças, né? Jundiaí é a cidade das crianças. Eu tive em Gênova, também a cidade das crianças lá. Até eu tirei uma foto, mandei para você. Eu acho que é importante, porque eu acho que é a base de tudo, né? O pessoal faz o inverso. Eu acho que tem que começar por baixo. O que que você fala disso? Então, Paulinho, quando a gente construiu o plano de governo, a centralidade do plano de governo são as pessoas, né? É óbvio que a gente tem que falar quais escolas, quantas escolas nós vamos fazer, reformar, recuperar, quantas unidades de saúde, pronto atendimento, viaduto, a mobilidade, nós precisamos ter isso tudo no nosso planejamento. Mas o centro, né, o alvo de todas as nossas iniciativas são as pessoas, né? E quando uma cidade inteligente, que a gente sempre fala, que Jundiaí é a sexta cidade mais inteligente do Brasil, de acordo com o ranking que mede essas cidades aqui no nosso país, então nós estamos super bem posicionados, mas tem duas palavras que vêm na sequência que embasam o nosso plano de governo, que é humana e sustentável. Então não adianta nada você ter conexão, mas o cidadão não consegue acessar o serviço público porque não tem um celular ou não tem acesso à internet. Não adianta nada ele ter acesso à internet e ele chega na UBS e ele não consegue acessar o serviço. Não adianta nada ele chegar na UBS e acessar o serviço e o médico não está presente. Então veja você que tem uma série de etapas para você cumprir para a cidade ser acolhedora, inclusiva, humana, conectada. É óbvio, a conexão é o meio do sujeito chegar mais rápido no serviço. Então, o prefeito fez algumas escolhas e governar, Paulo, é escolher prioridades. É igual em casa, igual na vida profissional das pessoas que levam
sua profissão como uma meta a ser cumprida, ou com diversas metas a serem cumpridas, o plano de governo é exatamente isso. As escolhas que o Luiz Fernando fez foram a política da primeira infância, a política da criança na cidade, ela é o centro da nossa principal força política, das nossas políticas intersetoriais todas. Saúde, que é a prioridade das pessoas no Brasil, a educação, que envolve naturalmente aqui, nós estamos falando das crianças, e cultura, porque educação e cultura juntas transformam uma sociedade, a gente acredita muito nisso e investe muito nisso. A segurança é algo hoje que é uma demanda muito grande da população, o nível de insegurança, a percepção das pessoas de insegurança é muito elevada, né? E emprego e renda, né? Que eu acho que investir em atração de empresas, novos negócios, estimular empreendedorismo, ou seja, eu diria que essas 5 grandes áreas, não que as outras não são importantes, por exemplo, mobilidade é importante, tanto é que nós estamos fazendo investimentos pesados agora, mas eu diria que essas áreas, essas 5 mais a mobilidade, são os principais quesitos que no dia a dia faz a diferença para o cidadão, É o Paulinho. carro-chefe, né? É o que puxa. Como é que nós estamos de pontuação no IDH em outros índices? Então, nós somos uma potência econômica, né? Entre as 5.570 cidades do Brasil, nós somos a 15ª, Brasil todo. Brasil todo, né? Quando a gente olha na perspectiva só do estado de São Paulo, nós somos a 6ª. Nós melhoramos, inclusive, depois que nós chegamos no Mesmo governo, com capitais ou não? mesmo com capitais. Veja, nós temos 27 capitais e nós estamos na 15ª posição no Falou. PIB municipal. Então, isso mostra realmente uma pujança econômica muito grande, IDH? diversidade econômica nossa que é muito rica, nossa posição estratégica. Malha viária. E isso, nossos modais de transporte, localização geográfica estratégica, nossas malhas viária, rodoviária, servido por ferrovia, próximo de porto, aeroporto, tudo isso é um atrativo estratégico para nós. Mas tem uma coisa aqui que é importante, que você falou agora. Não adianta nada ser rico e DH ser ruim, porque ele vai medir a qualidade de vida, em resumo, né? Ele mede a qualidade de vida. Então nós somos o 4º IDH de São Paulo, 11º do Brasil. Falou. Nosso DH é um DH bem alto, né, que a gente chama, e ele é comparado a cidades bem desenvolvidas da Europa, e que nos deixa muito felizes, porque o Brasil ainda tem um padrão de desenvolvimento humano muito ruim para o potencial que tem o país. O Brasil tem baixos níveis de educação, a questão da longevidade ela tem Desemprego. melhorado, mas naturalmente tem muita dificuldade ainda para a gente poder resolver na saúde, e por aí vai, né? Agora, a riqueza, principalmente, muitas desigualdades sociais, esse é um problema grave, crônico no Brasil, o abismo que existe entre o mais rico, o mais pobre, enfim. Nós não somos um país pobre, nós somos um país injusto, que distribui muito mal sua renda, e aqueles que ganham muito menos, ganham tão menos que não conseguem, às vezes, nem se sustentar. Como técnico, o que você faria? Tem que incluir, né? Tem que incluir. No primeiro momento, você tem que realmente ter o programa de transferência de renda, não tem outro jeito. Chegar, muitas vezes, com a cesta básica, porque a família tem que ter dignidade na mesa, primeiro, né, para poder sustentar as crianças, principalmente quando tem criança, a preocupação grande. Mas nós temos feito um trabalho aqui que, no segundo momento, e aí é quase que ato contínuo, não é só dar o peixe, é dar a vara e ensinar a pescar. E isso tem sido feito. Nós temos, inclusive, o Fundo Social, se pegar o trabalho que a Vanessa faz lá, e acho que é uma sequência positiva de um desenvolvimento que o Miguel fazia muito isso, era a questão da qualificação profissional. Quando você tem alguém que está em busca de uma vaga no mercado de trabalho, mas não está qualificado, ou está desatualizado, ou não consegue mais voltar para o mercado, e você o ajuda, você está realmente dando uma condição para que ele possa dar um passo além. O emprego é o melhor programa social que tem, Paulo. Eu não tenho dúvida disso, né? Então nós precisamos investir muito nessa coisa de atrair empresas. Por isso que a gente tem um plano hoje, você sabe disso, nós estamos fazendo, além do desenvolvimento econômico, que Jundiaí já é uma marca registrada, nós estamos fazendo um plano de desenvolvimento econômico, nós contratamos uma consultoria especializada, que está ouvindo os nichos da nossa sociedade, o setor industrial, de comércio, de serviço. Eu participei lá no auditório da FMJ. Foi ouvir a Câmara, ouvir a Fiesp, Ciesp, entidades, está ouvindo todo mundo, para a gente poder construir um plano olhando para frente, olhando um pouco mais para frente. E esse plano não tem só o desenvolvimento econômico na sua essência. Ele tem a inovação, que é um atributo importante da nossa cidade, para atrair capital humano, cérebros. Cidade que tem cérebro, atrai empresa. Cidade que não tem cérebros, formação de capital humano, capital intelectual. E ele vai embora. E Jundiaí tem investido nisso. E nós estamos investindo também na internacionalização. Não há como você pensar só mais no Brasil.
que seria isso? O que seria isso? É você transformar Jundiaí numa marca. Né? E nós lançamos a marca Jundiaí na Europa, no ano passado, estive lá com o Cristiano Lopes. Em termos de quê? Nós fomos em 2 eventos importantes. Na Espanha, nós fomos na maior feira de cidade inteligente do mundo, onde estavam muitos países, né, onde tem toda a tecnologia de ponta e muitas delas voltadas para a prestação de serviço, para tornar as cidades mais inteligentes, que é o que eu estava falando contigo agora há pouco. E lá nós pudemos apresentar Jundiaí como uma cidade que é uma cidade rica, tem um bom IDH, tem muito bons indicadores sociais, econômicos, e também é uma cidade que se preocupa em mostrar os seus atributos para atrair novos negócios, para atrair empresas que estão, inclusive, lá na Europa, na Ásia, a China, por exemplo, que está olhando para o mundo todo nessa reorganização geopolítica. Enfim, então nós estamos muito atentos a isso. E na França, em Paris, a gente viu uma feira de governos locais muito importante e uma feira de profissões, onde a gente começou a olhar para um horizonte mais distante. Aliás, nós gostamos tanto do que a gente viu que nós vamos fazer em setembro aqui uma feira de profissões aqui em Jundiaí. Então nós vamos levar essa garotada que está no ensino médio, que ainda não descobriu sua vocação no Chegando já mercado de na trabalho, área. aquela monte de dúvida que ele está, enfim. Lá na França a gente viu as maiores filas eram para experimentar a realidade virtual, aquele óculos que você tem a realidade virtual, e a fila de vocação das psicólogas. Foram as 2 maiores filas que a gente viu lá. Tinha universidades, estava presente a polícia de Mônaco, o exército francês, a polícia francesa, o bombeiro, órgãos públicos também para estimular com que as pessoas, né, o jovem, olhe para o serviço público como uma possibilidade de carreira, enfim. Então foi uma coisa muito interessante. E as carreiras, Paulinho, elas estão mudando. O mundo está mudando, ele está mudando de um processo industrial para um processo de prestação de serviço. E nem todo mundo tem renda para consumir serviço. Então, você vai ter, diria, muitas profissões vocacionadas para a área ambiental, por exemplo, e é uma necessidade. Você vai ter muitas profissões hoje que existem, vão desaparecer, e muitas outras que a gente ainda nem Vão olha surgir. para elas vão surgir. Então nós precisamos estar na frente, se antecipando para a gente poder trazer isso para a nossa cidade, para nossas pessoas, enfim, e ter uma estratégia para chegar lá na frente. E a receptividade? E o que você importou de bom para cá? Então, veja você que a gente pôde mostrar um pouco das experiências de cidade inteligente que nós fizemos aqui, e a gente trouxe muita coisa interessante que a gente viu lá. A Europa, naturalmente, tem algumas experiências de cidade inteligente. Por exemplo, a telemedicina, nós mostramos como nós estamos empregando aqui. Nós empregamos a telemedicina aqui na atenção básica. Telemedicina, só para explicar para as pessoas que estão aqui querendo entender o que a gente está falando. Nós contratamos um profissional que fica num espaço exclusivo, são profissionais médicos, que vão fazer laudos, por exemplo, junto com o médico de família que está atendendo o paciente ali ao vivo. Então, o paciente vai na UBS, ele tem um problema que a gente chama do especialista, ele vai no médico de família, ele senta lá na frente, ele vai relatar para o médico de família que vai estar presencial ali com ele, e o médico de família vai acionar uma tela onde esse médico que está a remoto vai entrar com ele e eles vão fazer um exame. Fazer os 3. Os 2 vão consultar o O paciente. paciente, terceiro é o paciente. Exatamente. E a questão ali pode ser resolvida. Veja, você economiza tempo, muitas vezes da consulta o cara fica na fila, depois se precisar de um exame ele fica numa outra fila. Então você começa a gerar um processo de economia. Por exemplo, a gente discutiu isso com os franceses. Os franceses falam, poxa, essa é uma ideia maravilhosa. Nós estamos Eles não tinham lá? Não, eles estão usando a telemedicina, vou chamar na Não, área de especialidades, mas ele faz o cara ficar esperando, como se fosse uma consulta convencional, e ele usa no setor, na área secundária da medicina, da saúde deles. Eu falei, mas aí você faz o cidadão perder tempo, que é o diferencial hoje. De novo, eu falava do acesso, falava do acolhimento, falava do serviço, mas o que você precisa é agilizar o cidadão. Hoje, inclusive, nós estamos redesenhando a ideia dos terminais. Nós temos 7 terminais aqui, nós estamos fazendo uma PMI para fazer uma parceria público-privada para revitalizar os terminais. Nós vamos fazer uma nova concessão de transporte, agora está chegando 68 ônibus novos, enfim, ar-condicionado, elevador para poder carregar as pessoas com deficiência, tomada de USB para poder carregar celular, que a tecnologia hoje é absolutamente necessário, e, enfim, tudo aquilo que é importante. O que nós temos nesse cenário? Nós temos um cenário de inovação que a gente vai implementando na medida da nossa capacidade financeira de dar as respostas para que as pessoas precisam. O que a gente vê nos terminais? As pessoas estão em trânsito, Paulinho, o tempo todo. Será que não podemos colocar serviço nos terminais? Será que o cidadão precisa ir na UBS para tomar uma vacina? Ou ele poderia estar em trânsito num terminal, ter um posto ali com
com alguém preparado para aplicar uma vacina e ele tomaria em trânsito e não perderia um tempo para ir num outro compromisso e já seguiria para o seu. Então, essas são algumas inovações E o Wi-Fi nos que nós temos, terminais? então. Pois é, nós já temos Wi-Fi nos terminais, agora estão colocando em quase 300 ônibus. Então, No todos ônibus? nos ônibus. Dentro do ônibus, hoje, o nosso usuário já pode usar o Wi-Fi gratuito. E isso, de novo, é uma vantagem competitiva? Não. Tem lugar que fala que tem Wi-Fi, mas tem um Wi-Fi tão fraquinho que você não consegue nem acessar o sinal. O nosso Wi-Fi é um Wi-Fi de qualidade, de novo, tem em todos os nossos ônibus, e ele vai naturalmente ajudar. A ferramenta da tecnologia hoje, Paulo, ela é importante. Às vezes a Essencial. pessoa sai de casa, ele já vai vendo a agenda, já vai se comunicando com o trabalho. Muitas vezes ele vai fazer a agenda. Um corretor, por exemplo, pega um corredor, que ele, de repente ele saiu e usou o transporte público. Ele usa a tecnologia para ele se deslocar, para ele fazer as fotos, para ele mandar para o cliente dele. Enfim, então hoje, imagine você com o Wi-Fi disponível para você baixar essas fotos, mandar para o seu cliente enquanto você se desloca. Enfim, isso é Estão espetacular. antecipando já, né? Nós temos 100 pontos de Wi-Fi livre hoje em dia, gratuito. 100. E duas comunidades iluminadas, né, com Wi-Fi gratuito. Ali na FEPASA, embaixo da prefeitura, e no São Camilo. Prevista ampliação? Sim, nós continuamos. Veja, todos os nossos equipamentos públicos, a ideia, todos os espaços públicos, parques, equipamentos públicos de toda a natureza, a ideia é que todos eles tenham Wi-Fi gratuito para que as pessoas possam utilizar a tecnologia, de novo, para se conectar. Aí sim a cidade inteligente funciona. Tá? Então, uma dificuldade que teve foi a fibra ótica, né? A chegada da fibra ótica para poder. Então, essa é a base da cidade inteligente, né, Paulinho? Isso, inclusive, eu tenho contado essa experiência no Brasil, por onde eu passo. Esses dias eu estive em São Paulo de novo num evento de cidade inteligente. O que eu falei para todo mundo que ainda não está no mesmo patamar de Jundiaí? Eu falei, gente, primeira coisa, tem que ter um projeto. Se você não tiver um projeto, desculpa, você vai fazer tanta coisa que talvez o próprio cidadão não vá usar aquilo que você vai oferecer para ele. Segundo, é caro, então você vai jogar dinheiro fora, muitas vezes. Terceiro, você vai começar o seu projeto pelo telhado. Você tem que começar com uma planta para ver o que você vai construir. Quarto, você precisa ter a infraestrutura. E o que é a infraestrutura? É a infovia, a internet de alta velocidade. Se você tiver essa infovia espalhada por toda a cidade, aí você pode escolher quais são os serviços que você quer instalar, porque na hora que você vai instalar uma câmera, por exemplo, lá no Santa Gertrudes, nós não tínhamos infovia que chegava até lá. Nós instalamos, acho que foram 9 câmeras lá, acho que vão chegar a 17. Lá não tinha infovia. O que nós tivemos que fazer? Fazer a infraestrutura antes de colocar as câmeras. Porque senão você não tem. Ligada com a GM. Exatamente, exatamente. Então, é imprescindível que você invista primeiro na infraestrutura para depois você definir quais são os serviços que você vai pendurar base, né? nessa infraestrutura. Aí você pode colocar câmeras, você pode colocar o sensor de deslocamento, você pode colocar um sensor de clima, você pode colocar o sensor de estacionamento para controlar estacionamento rotativo, zona azul. Enfim, dá para você fazer tudo o que você quer. Iluminação inteligente. Então, é isso. Ou seja, nós já estamos extremamente avançados nessa perspectiva. E a saúde financeira, para bancar tudo isso aí? Então, esse é outro ponto. Quando a gente chegou aqui em 2016, 2017, nós pegamos a cidade toda quebrada, estourada, enfim, com 4 UPAs, esqueletos lá, sem qualquer planejamento. Deteriorando, sem recursos para poder entregar, sem o projeto completo, que envolve o projeto, não é só a construção, envolve equipamento, profissionais, exames, serviços para rechear. A planta, inclusive 2 plantas, né, da Vila Progresso, da Vila da Ponte São João, estavam com defeitos estruturais, tivemos que fazer um laudo, depois chegou a pandemia, tivemos que parar, refazer, e vamos entregar as 2 últimas agora, nesse último período de governo. Esse ano agora? A Vila da Ponte São João entrega no primeiro quadrimestre de 2024, a obra termina no final do ano, e aí tem 3 ou 4 meses para rechear funcionários, exames, equipamentos, tudo aquilo que vai lá dentro para poder abrir a porta e atender o cidadão. Senão não tem UPA, né? Conversa mole para boi dormir. E a clínica da família, que a gente montou uma clínica e o pronto atendimento, nas 2 que nós fizemos primeiro, no Hortolândia, lá no Doutor Oeste, e essas 2 agora, Ponte São João e Vila Progresso, serão parecidas. E a da Vila Progresso termina mais para metade do ano, talvez em julho de 24, porque ela começou depois. Nós contratamos uma empresa, infelizmente a empresa capengou, não deu conta de cumprir o contrato, nós rescindimos, contratamos outra, graças a Deus agora está indo bem. E a região sul, naturalmente, é uma demanda muito importante lá. E lá, além de uma UPA, vai ser uma espécie de um AME municipal. O pessoal que usa o AME aqui estadual, nós vamos ter lá uma espécie de um poupa-tempo da saúde, onde você vai fazer diversos serviços de especialidade no mesmo lugar. Então, a saúde de Jundiaí, Paulinho, ela tem um desenho. Primeiro, o Hospital São Vicente, nosso maior equipamento, o mais valioso e o mais importante de todos, porque atende Jundiaí e região.
alta complexidade, urgência e emergência. É um dos maiores hospitais e um dos melhores hospitais do Brasil. Extremamente qualificado, só que custa caro. Aí nós temos as 4 UPAs, que vão fazer esse papel pré-hospitalar, ou seja, de atender as pessoas antes Quais de são as você... 4? Vetor Oeste, Vila Hortolândia, Ponte São João e Vila Progresso. Essas 4 regiões, cada um numa região da cidade, com uma clínica da família. A clínica da família é uma invenção do nosso governo, é uma criação do nosso governo, é uma UBS avançada, que o cidadão não precisa marcar agenda, ele é atendido na hora, ele já é consultado, já faz os exames, se necessário, e já sai do medicamento, se necessário, ou com encaminhamento, se tiver alguma questão de especialidade. E isso agiliza muito a vida da pessoa e é altamente resolutivo. E uma maior utilização do hospital regional? O hospital regional fala muito, não depende da gente, mas um equipamento estadual que é de baixa e média complexidade. Ele cumpre um papel regional, mas ele precisa, veja, pelo tamanho do hospital, ele tem 130 leitos, São Vicente, você tem ideia, tem 250. Né? O hospital regional, 130 leitos, ele tem, se não me engano, acho que são 18 UTIs. Então você tem um potencial de um hospital ali para você melhorar a performance do que você oferece para a população. Nós estamos, inclusive, conversando com o governo do estado, com o governador novo, para mostrar para ele que o hospital tem um potencial para atender mais do que ele atende hoje, porque a gente está sempre sobrecarregado. Para você ter ideia, na Covid, São Vicente alugou o Santa Elisa, porque a gente não tinha mais capacidade, nós tínhamos 272 leitos, nós chegamos no pico, atender 272 pessoas dentro de São Vicente. Dentro de São Vicente, dos corredores, enfim, naquele momento era salva-vida. Hoje a gente não tem, naturalmente, mais isso lá no corredor, óbvio, né? Porque também não tem a pandemia. Mas nós contratamos lá no Santa Elisa para poder colocar paciente lá. Nós não devolvemos até hoje, porque agora a gente está fazendo a cirurgia eletiva. Nós recebemos um convênio do Estado de 20 milhões para fazer quase 4 mil cirurgias eletivas que ficaram paradas na pandemia e não deu para fazer, prótese de quadril, de joelho, enfim, muita coisa que inclusive impede a pessoa de voltar a trabalhar. E nós estamos acelerando para limpar a fila. Só que o hospital está sempre cheio e precisa de UTI para fazer cirurgia como suporte. Então é complexo isso, mas veja, de novo, nossa cidade oferece saúde de qualidade, nosso SUS é bom. Aqui o cara que não tem plano de saúde, quando ele cai na saúde pública aqui, ele é atendido às vezes até mais rápido. Né? Então eu diria para você que hoje nós temos realmente uma diferença significativa do Brasil. Uma pessoa estava me falando esses dias que tem gente morrendo nas filas, por exemplo, no Rio de Janeiro, em busca de uma UPA. Né? A pessoa vai para uma UPA, não é para lá, não tem um médico, não tem um profissional, aí vai para uma outra, depois até chegar no hospital, quando chega já morreu na ambulância, ou seja, isso é horrível. Eu fui na UPA lá do Retiro, é UPA UBS lá. Lá tem os dois. Lá no Retiro tem um pronto atendimento muito e uma rápido, UBS. cara. Até o aspecto físico limpo, né? Eu não falei quem eu era, ninguém sabia quem eu era, também não interessa. Eu fui muito bem atendido lá. E na educação, como é que a gente tá? Você falou da saúde e educação. A educação, nós criamos um programa que chama Escola Inovadora, onde a gente cuida de ter uma ambiência adequada, né? Reformamos escolas, fizemos uma escola nova ali na Vila Hortolândia, que é a nossa escola modelo, ali em Joaquim Candelária de Freitas, uma escola inclusive sustentável, com todos os requisitos de tecnologia, enfim. Essa é a escola dos sonhos, nós queremos ter todas elas nessa condição. Temos 105 escolas. A questão dos professores, ou seja, a valorização dos nossos profissionais de educação, que realmente são os nossos principais agentes que vão ajudar a fazer o nosso processo de aprendizagem e a transformação da nossa sociedade, como nós estamos falando aqui. E, naturalmente, a nota da qualidade da educação que a gente tem é fundamental. Nós temos um IDEB 7 aqui, IDEB é o índice que mede a qualidade do ensino. E nosso IDEB é 7, ou seja, nós estamos muito bem comparado, de novo, com o padrão de Brasil. E os investimentos têm sido feitos, têm sido significativos para a gente mudar essa realidade. Quando a gente fala da política da infância, da política da criança, nós começamos, inclusive, lá na gestação da mãe. Então, a gente precisa ver se a mãe vai fazer os 7 consultas de pré-natal para assegurar que a criança vai nascer com saúde, que ela vai ter uma boa gestação. Depois entra a fase da creche, nós precisamos assegurar que essa criança que não tem alternativa, que o pai não vai colocar numa creche particular, que ela vá na creche, na rede pública municipal de educação, enfim, que ela depois entre no ensino fundamental, que ela entre no primeiro ciclo e tenha uma boa educação. Então, até os 6 anos, esse investimento é essencial para a gente mudar essa história. O Luiz Fernando sempre fala, Paulinho, se a gente quiser mudar o curso de uma história, a gente tem que mudar o começo dela. E o Brasil é um país que investe muito, mas ele gasta errado, porque ele gasta para combater o efeito e ele não vai na causa.
Quando a gente investe na política da infância, a gente olha a saúde, a educação, assistência para aquelas famílias que têm algum nível de vulnerabilidade de maneira integrada, junto, intersetorial, como a gente chama na gestão pública, a gente tem um ganho de qualidade significativo. A gente resolve muito mais e a gente agora tem um sistema de alerta aqui, que é uma revolução da administração pública, Paulinho. Criamos um sistema de alerta onde o gestor público ele é acionado. Vou voltar lá na mãe que faz o sete pré-natal, né, lá na UBS. Se ela não fizer o pré-natal, o sistema vai apontar para o gestor da UBS que a mãe tal mora no Tal endereço tal, lugar. não fez a segunda consulta de pré-natal, portanto, a UBS vai fazer a busca ativa atrás dessa mulher para que ela possa fazer a consulta de pré-natal, porque é fundamental. Não tomou a vacina da sífilis, que também é obrigação para a mulher grávida. Vai atrás e vai aplicar a vacina na casa dela se precisar. Ou seja, essa antecipação ela vai fazer com que a gente tenha a política da infância nesse desenvolvimento no primeiro período de maneira extremamente adequada. E aí a gente transforma a sociedade. Aí a gente começa a formar os cérebros a que eu me refiro, aí a gente investe no capital humano mais essencial, que são as pessoas, e quando esse jovem, né, essa criança virar já na vida adulta um jovem que estiver se preparando para o mercado de emprego, sem dúvida nenhuma nós temos inglês a partir dos 4 anos, ele vai ser extremamente competitivo. E ele vai estar preparado para esses desafios dessas transformações que nós estamos falando aqui. Então, E o emprego para esse público? aí é o primeiro desafio. emprego. É o desafio, é o desafio. O Brasil tem a política menor aprendiz, eu acho ela muito frágil, ela é pouco resolutiva do ponto de vista da necessidade das pessoas. Na minha época, acho que na sua também, a gente podia trabalhar quando era mais novo. Eu não estou falando de trabalho escravo, forçado, aquele trabalho pesado, mas eu tinha 13 anos, Paulinho, eu comecei como office boy. Tudo bem que poderia ser comparado ao menor aprendiz, mas eu diria para você que o processo de você definir a importância para aquela, vou chamar 14 anos, na pré-adolescência hoje, é tão importante você começar a dar sinais. Eu volto lá em Paris. Eu comentava com o time que estava comigo lá, e quando eu vi a fila dos psicólogos, né, a fila, a maior fila de todas, o que a gente Na percebeu? feira de profissão. Exatamente. Aí o que a gente tem? Eles chegam nessa etapa com um nível de indefinição tão grande, muitas vezes ele não sabe direito ainda o que ele quer ser. Às vezes ele tem muita dúvida com relação a ele próprio, né? Enquanto ser humano, enquanto um ser que está dentro de uma sociedade, enfim. Então nós precisamos começar isso lá atrás. E aí, se a gente chegar nessa etapa já mais amadurecido, eu diria para você que ele vai com certeza ter uma orientação mais adequada. E os desafios valem para todos, né? Sabe aquela coisa do desafio de pular, de subir a régua? Quando a régua sobe, por exemplo, vão ter menos profissões? Sim, menos profissões, eu não tenho dúvida disso. As profissões que tem hoje, muitas delas vão ser transversais, vão ser necessidades que nós vamos ter de conhecimento para poder ter uma outra profissão. Vai ter engenharia, vai ter medicina, Já vai ter está acontecendo, né? mas cada vez mais nós precisamos, de novo, despertar neles já esse sentido, para que ele chegue lá. Não tem como não falar segunda língua hoje. Nós Não, é. temos 170 multinacionais em Jundiaí. Hoje nós somos uma cidade já internacionalizada. Nós temos 23 nacionalidades hoje presentes aqui em Jundiaí. Então, nós temos aqui muita gente que já se relaciona com as cadeias de valor global de produção no mundo todo. Então, nós Hoje você temos não que acha estar emprego sem uma presente. segunda língua e sem Não, capacitação tecnologia. de tecnologia, pô. Segunda língua e ser absolutamente preparado para o desafio do mercado profissional atual, eu diria que são 3 condições absolutamente indispensáveis para quem quer ser competitivo. Já está dando start nisso. Pois é, então, esse é o diferencial que a gente nota diante das outras cidades. Como nós estamos fazendo um investimento na primeira infância, como nós colocamos o inglês lá 4 anos e a criança vai fazer esse inglês até terminar o seu ciclo completo ali do ensino fundamental, a gente começa a adiantar uma formação que ainda no nosso país é muito frágil. E aí, de novo, nós teremos os bons cérebros. A empresa que vem hoje, quando a gente recebe empresas do setor produtivo, primeiro o sujeito vinha lá e perguntava se tinha incentivo fiscal. Hoje já não pergunta mais, porque já entendeu que o dinheiro não dá incentivo, porque investe na infraestrutura, porque ele quer água, que a gente tem, ele precisa de esgoto Acesso. tratado, a gente tem, ele precisa de infraestrutura, a gente tem, e por aí vai, educação, saúde e tudo mais. Então a gente investe o dinheiro público na infraestrutura da cidade para que ela seja atrativa e competitiva. No entanto, a segunda pergunta que ele faz é se o colaborador dele, que vai morar aqui,
tem saúde pública de qualidade, se tem escola de qualidade, se Segurança. tem transporte para poder carregar ele de um ponto para outro, se a cidade é segura. Então veja você como é importante a gente, assim, é um binômio, Paulinho. Desenvolvimento tem que ter inclusão, ou seja, você tem que incluir a sua sociedade no processo de desenvolvimento. E outra parte do binômio é a qualidade de vida, que é o que o empresário hoje procura para que o seu colaborador seja feliz, saudável e é impressionante. Qual a receptividade da sociedade em relação a tudo que vocês estão fazendo? Hoje tem sido muito boa. A gente tem muita métrica de desempenho, inclusive com a opinião pública, né? Pô, nós somos gestores públicos profissionais, você sabe disso. A gente tem, a cada 60 dias, faz um diagnóstico bastante claro o que é o governo, o que é o governante, como é que está a posição com relação à visão da cidade, os 10 principais serviços públicos, todo o tabuleiro que a gente chama da gestão pública, né? Da classe política, porque não tem jeito. Nós atuamos no mercado da política e nós temos que entender quem são todos os players que estão nesse mercado, enfim, como é que eles atuam, como é que eles se comportam, porque, de novo, nós somos um grupo político, o prefeito vai lá, ele é candidato, depois ele, quando ele é candidato, ele ainda não é prefeito, ele vende um projeto. Nós entregamos um projeto de Jundiaí em primeiro lugar. Por que a gente colocou isso na reeleição do Luiz Fernando? Porque a gente sabia que a defesa era da cidade. Nós estávamos lá defendendo um projeto de cidade, não estávamos defendendo uma... É óbvio que tinha um candidato. O candidato era o prefeito Luiz Fernando, que as pessoas já conheciam, e ele foi reeleito com 70% dos votos. Então, o que as pessoas olham numa cidade? Quando tem continuidade, você avança com mais velocidade, você perde menos tempo, não chega aquele prefeito que vai ter que parar para rever tudo que o outro fez, ou vai parar de maneira proposital, como nós tivemos que parar em razão das circunstâncias que Nós nós já tivemos pegamos. uma descontinuidade que Foi péssima. desacelerou muito. Acho Foi que péssimo. recaiu muito em você, né? Porque você é muito técnico, né? Eu, particularmente, acho, estou falando isso para você, não estou fazendo graça para você. Eu, particularmente, acho, já falei para você, se não fosse a sua parte técnica, a parte política, encabeçada pelo Luiz, seria muito difícil. Concorda ou não? Como lá atrás, como não teve uma parte técnica e uma parte política ruim, quebrou Jundiaí. Eu vi isso daí, a gente estava lá e percebeu isso daí. Então a sua parte técnica eu acho que é muito importante, cara. Não dá para ser só político, você tem que ter uma base, tem que ter um grupo. Não dá para certos aventureiros entrarem. Quem é o grupo desses aventureiros? Daqui para frente, o que se pensa? Então, nós temos essas medições que a gente faz, né, essa telemetria da sociedade, e quando ela olha para a gente, eles deixam muito claro, primeiro, que a cidade está no rumo certo. É impressionante, quase 70% é o mesmo percentual de votantes do Luiz Fernando. Olha que interessante a conexão. Quase 70% sempre responde ali, a gente faz a cada 2 meses esse diagnóstico para a gente poder ter isso bem fresco, bem nítido. Eles dizem que a cidade está no rumo certo. Isso é um senso de norteamento que a gente chama, ou seja, o cara olha para frente, ele sabe que a cidade tem rumo. E aí, quando você pergunta se ela está em boas mãos, ele sente segurança. E aí você pergunta se é melhor continuar ou trocar. Continuidade dá quase 70% também. Também. Ou seja, então, os fatores da continuidade, na visão do cidadão, eles são muito fortes hoje, Paulo, muito fortes. O Montoro falou uma coisa verdadeira. As pessoas moram na cidade, as pessoas não moram no Estado, não moram na União. Na A federação. relação que existe com relação ao político mais próximo ao prefeito é o prefeito está na farmácia, o cidadão entra, para do lado dele e fala: o prefeito Luiz Fernando, poxa, eu moro lá no bairro tal e está precisando tal coisa. Ela, veja, você consegue falar isso com o governador? Você consegue falar isso com o presidente da República? Então veja você que os problemas se resolvem aqui. Agora, modernamente, tem a ideia da gente morar na cidade, mas a gente vive na região. Todos os dias, um volume grande de pessoas que moram na região metropolitana aqui de Jundiaí se deslocam, por exemplo, para Jundiaí porque trabalham aqui. Se deslocam para a região metropolitana de São Paulo porque trabalham lá, mas moram aqui. Então, veja, esse fluxo de pessoas, de processos, de capitais, que o volume de recursos é que movimenta as pessoas também. As pessoas estão onde o capital está. Onde tem investimento, você tem concentração de pessoas. Onde você não tem investimento, a tendência é que essas pessoas deixem esse local. Então, nós estamos num ponto estratégico, nós temos uma cidade que ela é extremamente competitiva, nós temos uma cidade que tem muitos bons serviços públicos, não estou dizendo que não tem desafios, tem inúmeros desafios ainda, e que tem uma população extremamente qualificada. O jundiaense e o não jundiaense, mas que mora aqui, ele ama Jundiaí. E ele quer o bem de Jundiaí. E por isso que a gente olha para esse norteamento e pergunta para ele se está no ramo certo. Sim, 70% diz que sim. Se está
Se acha que é importante continuar, sim. 70% entende que... Esses 30% querem o quê? Então, Arriscar? você sempre tem uma parte que não opina, né, são os nem, né, nem aqui, nem ali, e você tem aqueles que eventualmente têm uma corrente ideológica diferente, né, a nossa é um pouco mais centro-direita, mais conservadora, a gente gosta dos valores que a gente realmente tem, uma sociedade mais justa, mais equilibrada, e de repente você tem uma visão mais à esquerda, Mais liberal? mais liberal, e que naturalmente talvez não seja o perfil da nossa sociedade, entendeu? E às vezes você fica investindo. Eu sempre falo, Paulo, não precisa gostar dos governantes. Olhe os indicadores da cidade. Nós criamos o observatório, inclusive, tem 385 indicadores da cidade hoje lá. Você acha que se a gente tivesse algum receio, nós colocaríamos todos os indicadores sociais, econômicos, demográficos, ambientais, todos eles da cidade, lá à disposição de todos os nossos munícipes? Então, os indicadores estão lá. Ele vai te mostrar a renda, ele vai te mostrar a economia, ele vai te mostrar a demografia, ele vai te mostrar a saúde, a Transparência, educação. né? Total, total. Então, o nível de institucionalidade aqui da cidade, do governo do prefeito Luiz Fernando, da Câmara, que ajuda muito, porque a Câmara, quando é boa e ela entende a necessidade, ela aprova a necessidade dos projetos de lei que são importantes para a gente poder se desenvolver, e aí você entrega para quem? Para o cidadão. O cidadão quer convergência. Pluralidade é importante, ter o debate, ter as ideias diferentes, mas assim, na hora da entrega, na hora que você precisar do pronto atendimento, ele precisa estar pronto. Ele não pode falar que tem um projeto, como nós recebemos, tem 4 UPAs na cidade, e nós fomos lá ver, rapaz do céu, nunca me esqueço daquela imagem. Segundo dia de governo, nós fomos no São Vicente, eu e o Luiz Fernando, chegamos lá, uma revolta dos trabalhadores, Paulo, veja, Salário médico, atrasado. enfermeiro, técnicos de enfermagem, enfim, caos. O caos instalado num hospital. Veja, onde tem urgência e emergência. Salário atrasado, 13º não tinha sido pago, alguns inclusive de 2016, alguns uma parte de 2015. E qual foi a primeira ação? Constituir um gabinete de gestão de crise, primeira coisa que nós fizemos. Não tiramos o pé de lá enquanto a gente não arrumou. Demos prioridade, lá foi a primeira ação que a gente fez. E fizemos um acordo com os trabalhadores. Olha, nós vamos dividir aqui essa dívida em 11 meses, pagamos. Até porque você pegou um caixa quebrado, né? Sim, não tinha dinheiro para pagar à vista. Pagamos em 11 meses e de lá para cá eu pago o 13º do São Vicente hoje antecipado, para dar o senso e a noção para eles de que o nosso compromisso é um compromisso firme, é um compromisso objetivo e que ele não falha. Ontem o prefeito anunciou o reajuste do professorado, dos professores. Tem lá a meta 17 do Plano Nacional de Educação, que foi feito para o país, e todos os municípios têm o seu plano. Nosso foi feito em 2015 e vence em 2025, um plano de 10 anos. Lá, durante a pandemia, nós tínhamos que ter igualado a remuneração, equiparado a remuneração dos professores aqui com o nível universitário para todos os professores que estão na rede municipal de ensino. Durante a pandemia, infelizmente, isso não foi possível. O que a gente tratou de fazer? De implantar agora 10,58% de reajuste, além do reajuste do salário que a gente já ia dar. Então, isso é reconhecer o servidor, é reconhecer que ele é protagonista, inclusive, dessa boa qualidade do ensino, é reconhecer que o servidor que não trabalha na educação é protagonista do bom atendimento lá na saúde. Por isso que você precisa manter ele com o salário em dia, com boa qualificação. Paulinho, nós estamos com 50 servidores fazendo governança e inovação do serviço público. Fizemos uma parceria com a Anchieta, pago pelo município, tem 50 servidores, 4 de cada secretaria. Porque nós queremos deixar um legado. Quando nós sairmos, nós queremos que tenha servidores de carreira lá, fazendo o planejamento, boas práticas, olhando a inovação como um processo essencial para o desenvolvimento quebra, né? da cidade. Não. Cada governo... Não. O ciclo vai ser muito mais estável. Aliás, estabilidade. O brasileiro precisa parar de quebrar o país a cada 4 anos. Quer dizer, quando eu falo brasileiro, eu estou falando da classe política. Infelizmente, o brasileiro escolhe um representante, chega lá, não faz um plano de longo prazo. Aí chega outro, vou mudar tudo que o outro fez, implanta quase pouco, ou quase nada, ou não implanta nada e quer mudar tudo que o outro fez. Perdeu mais 4 anos. E nós vamos perdendo. Nós estamos há uma geração sem investimentos em educação de qualidade. Uma geração, 25 anos. Então o Brasil está degringolando. A gente está sentindo reflexo agora, sim, né? Sim. Então nós vamos envelhecer um país pobre se a gente não mudar. A gente tem um negócio na economia, na demografia e na economia, chama bônus demográfico. É a conta que você tem que fazer. As pessoas de 19 até 59 anos são as pessoas que estão no estágio produtivo mais alto. Então, eles ajudam o PIB a crescer. Eles ajudam a renda a aumentar e distribuir entre as pessoas.
Quando o país começa a ficar mais velho, essa faixa de população aumenta. E aí começa a ter mais gente acima de 60 anos. E aí você começa a ter mais gente que precisa da assistência, da previdência e da saúde. E o Brasil não é um país que tem recursos para sustentar todas as suas pessoas com condição de vida boa. E aí você começa a perder qualidade. E aí você começa a ter gente mais pobre. Aí você envelhece subdesenvolvido. Veja a armadilha que nós estamos criando para o Brasil e não ter um plano de longo prazo. Por isso que aqui nós estamos agora com a Agenda Jundiaí 2050, Paulinho. Já desenvolvendo os sistemas de abastecimento que precisa para o futuro, já desenvolvendo a tecnologia que nós precisamos ter para poder apontar para o horizonte futuro, formando as nossas crianças com capacidade para enfrentar esse desafio do futuro, saúde de qualidade, mobilidade, tem um plano de investimento pesado que nós estaremos investindo daqui até 2030. Se os planos, né, a gente está fazendo um plano junto com o governo do estado, o governador Tarcísio de Freitas, 5 travessias novas na rodovia Anhanguera. 5 travessias novas. Só na área de Jundiaí? Só na área de Jundiaí. Porque cidade cortada por rodovia, Paulinho, ela é limitante. Então tem vezes que não adianta você fazer investimento em infraestrutura urbana que não resolve o problema. Então nós estamos em parceria com a CCR Autoban fazendo os projetos. São projetos aí que nós estamos falando de investimento de 2 bilhões de reais. E que o município certamente deve investir uns 500 milhões de reais só na parte urbana para melhorar o deslocamento das pessoas. Já aquela área lá da Vila Hortolândia, que foi feito todo aquele complexo lá, já desafogou muito. Tira o gargalo, né? Nós estamos agora fazendo, Paulinho, um investimento, nós já demos uma ordem de serviço, vai começar uma obra, o prolongamento da Avenida Antônio Frederico Zanan. Ela para ali na 9 de julho, no começo da 9 de julho. Ela vai margeando o rio, no canto direito, até aonde a gente vai sair do outro lado na Unip ali, onde tem hoje a Sorocabana. Nós vamos abrir um túnel novo ali, nós vamos passar por cima do rio, numa ponte estaiada, nós vamos abrir um túnel por debaixo da rodovia, que você estava se referindo agora, que é a João Cerezer, e ele vai levar a gente para um viário novo ali. Ali nas meias Aço, Sorocabana, nós vamos reurbanizar aquilo lá. Nós temos um convênio com o governo do estado para fazer 400 novas moradias ali, tirar aquela favela dali. E a Autoban está estudando um novo viaduto que vai transpor em Anhanguera por cima para o outro lado desse viário nosso. E do outro lado, quando eu falo, é o Distrito Industrial, um principal ponto de desenvolvimento econômico da cidade, e que nos leva para o início da prefeita Luiz Latorre lá atrás, que nos leva para o vetor oeste. Ou seja, uma alternativa, né, para a gente se deslocar para lá. Hoje você tem um túnel, né, que você passa por baixo. Isso. Então, Paulinho, são planos. Nós temos tudo isso em projeto já. E falando em planos, quais os planos? Planos muitos planos para a cidade, né? Bons. Muitos planos bons. Esse, por exemplo, da mobilidade é um. A concessão do transporte agora trazendo 68 ônibus novos, realmente vai dar um gás, né, porque a gente precisa de novas linhas, precisa do diretão, a gente fez alguns estudos. Em alguns lugares, por exemplo, a linha que vai para o Santo Gertrudes, tem que ser um diretão. A linha que vem do Novo Horizonte aqui para o centro, tem que ser um diretão. Diretão é ônibus que vem sem parar, né? Como se fosse um metrozão, entendeu? E o BRT e VLT, como é que ficou? Então, rapaz, o governo anterior gastou uma fortuna para fazer um projeto de BRT que não era implantável. Nós perdemos 2 anos no começo do governo, 17 e 18, acho que a gente gastou um dinheiro de passagem para ir a Brasília, fazer inúmeras reuniões e elas não deram nenhum retorno, porque chegamos ao final, à conclusão, aliás, o Ministério da Cidade naquela época chegou à conclusão que o projeto não era implantável. Fizeram um projeto de BRT pesado, que a gente chama. Não é compatível com a cidade de Jundiaí. Então, nós naturalmente não tínhamos mais como perder tempo, e aí nós viemos de novo fortalecer o sistema de transporte. Fizemos o plano de mobilidade urbana, pensando nas cidades, de novo, um plano que leva 10 anos para a gente poder olhar a cidade para frente, para a gente poder entender a dinâmica da mobilidade, a necessidade de colocar. Hoje, tecnologia é fundamental para você colocar nos ônibus. Ele dialoga, inclusive, com o centro de transporte. É o IoT que a gente fala, Internet das Coisas. A gente tem que colocar uma conexão no ônibus que ele dialoga com o semáforo. Para que, se ele, inclusive, não tiver passagem ali, ele tenha o passe livre. E para o munícipe saber também a hora certa. É isso. Zé, nós estamos com o tempo escasso aqui. Eu queria agradecer. Deu pouco tempo para você? Oi? O Rod cortou seu tempo? Ele cortou, ele está dando sinal de zap ali, né? E eu só chamei aqui, não é por puxação de saco, não é para... Mas é porque a gente confia. Eu acho que se não tivesse a sua parte técnica, eu sou muito sincero, eu tenho uma formação em administração pública pela UGV também. Se não fosse a tua parte técnica, eu acho que a parte política ia ser complicada. Nós tivemos uma quebra aí que eu sei, ou pelo menos imagino, que nós perdemos no mínimo 3 anos aí para recuperar e agora está saindo do sufoco. E te desejar boa sorte, que pense na gente, pense principalmente nas crianças, né? É que nem você falou, não dá para pensar no futuro se você não cuidar do presente.
Queria te agradecer a presença. Queria convidar vocês a assistirem outros episódios aqui do podcast. Obrigado, viu, Palimoski? Paulinho, eu que agradeço, né? Eu estou sempre à disposição. Enfim, você é um grande amigo, é alguém que tem um trabalho aqui prestado para a nossa sociedade, é alguém que realmente tem uma marca aqui na sociedade, não tenho dúvida disso, e contribui para a nossa cidade ser cada vez melhor. E bons planos, bons fluidos, boa energia. A gente olha para frente sempre com a disposição de construir, a gente não fica criticando os outros, né? Vamos fazer o que a gente tem que fazer, né? Olhar para a nossa disposição e acreditar em Deus, ter fé. Eu tenho muita fé em Deus, enfim, que a gente com certeza, quem trabalha, quem cedo madruga, né, Deus muito ajuda, né, e eu tô nessa aí, Paulinho, tô realmente muito disposto a continuar esse trabalho do prefeito Luiz Fernando, porque eu tenho certeza que se a gente continuar investindo na política da infância, a gente realmente muda a trajetória de uma cidade como a nossa. E não podemos brincar de política também, né? Não dá para de novo arriscar. Não dá, né, Juliano, não pode receber quebrar de amadores, novo. né? Não dá, porque foi muito complicado em termos de Câmara, em termos de cidade. Boa sorte, cara. Obrigado, Paulinho. Força, fé e coragem. Amém. Amém.